bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8h31. Vamos juntos começar esse dia bem informados, que aliás não é qualquer dia, sextou. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo deste 25 de agosto. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Brasil abre mais de 7 empresas por minuto no primeiro semestre. Caminhão carregado de soja perde o freio e atinge pelo menos 25 carros no Paraná. Nos destaques internacionais, Trump é fichado e deixa presídio na Geórgia após pagar fiança. Polícia divulga mugshot do ex-presidente. E ainda, lixo espacial cruza o céu e é registrado em várias cidades gaúchas. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Brasil abriu mais de 7 empresas por minuto no primeiro semestre deste ano. Segundo o Ministério da Fazenda, o fechamento de companhias disparou. Vamos conferir. O Brasil ganhou mais de 2 milhões de novas companhias nos primeiros 6 meses deste ano. O Ministério da Fazenda informou que isso corresponde à ativação de quase 8 CNPJs, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a cada minuto. Ainda que expressiva, a soma de empresas abertas é 1,5% menor que o total de instalações contabilizadas ao longo do mesmo período do ano passado. Em 2021, foram 2,08 novas companhias no Brasil. Com as movimentações, o Brasil agora soma 21 milhões de empresas ativas. A maior parte das aberturas realizadas no primeiro semestre deste ano é referente a microempresas, que correspondem a 94%, ou 1.895.000. As demais criações envolvem 69.199 empresas de pequeno porte e 50.467 de outras categorias. De acordo com os dados, o tempo médio gasto para abrir uma empresa é de 1 dia e 3 horas, 60 minutos a menos do que o período apurado somente no mês de julho. O tempo médio de abertura das empresas leva em conta a viabilidade para a instalação e o registro do CPF. O estado de São Paulo é o menos veloz para efetivar uma companhia, leva cerca de 41 horas, enquanto em Sergipe bastam 7 horas. O primeiro semestre também foi marcado pelo fechamento das portas de 1.119.000 empresas, volume 32,2% maior que o registrado entre janeiro e junho de 2022, quando quase 846.000 companhias deixaram de existir. E uma pesquisa mostrou que metade dos consumidores com nome sujo no país não consegue sair do vermelho. E segundo especialistas, o problema de muitos quase sempre é o mesmo: falta de educação financeira. A reportagem é da Maria Clara Leite. Nas ruas não é difícil encontrar quem tenha contas em atraso. Está difícil, viu? Tô devendo tudo. Minha irmã é uma situação, porque como a gente tira de um lugar para colocar em outro. A gente vai empurrando do jeito que dá, né? A gente vai apertando de um lado, aperta do outro e assim vai. Pesquisa Genial Quest, realizada neste mês de agosto com pouco mais de 2.000 pessoas, mostra que 56% dos brasileiros têm ou já tiveram o nome incluído no SPC Brasil e Serasa. E 51% ainda não conseguiram limpar seus nomes. O gerente da Serasa, Thiago Ramos, pontua as principais razões para a inadimplência. Você tem a inflação, que por mais que ela tenha oscilado nos últimos meses, ainda está num número elevado, e isso é o principal fator que corrói o poder de compra do brasileiro. Quando ele tem o poder de compra reduzido, inevitavelmente é necessário escolher aonde vai o seu dinheiro. A prioridade normalmente são as contas básicas, como aluguel, mercado, água, luz e gás. O resto acaba postergado, especialmente por quem tem rendimentos menores. A maior parte dos consumidores com nome sujo recebe de 1 a 5 salários mínimos, segundo o estudo Genial Quest. Pessoas que muitas vezes não sabem como enxugar as contas
para honrar a dívida acumulada. Mas a mestre em educação financeira, Cíntia Sena, diz que sempre é possível encontrar uma saída. Explica que, para isso, é preciso primeiro entender o que gerou o endividamento. A partir desse momento, já entendi. Pode ser um desemprego, pode ser uma compra que a gente fez no momento que não era para ter sido realizado. Agora a gente vai começar a resolver o problema, resolver a situação de posse dessa informação. Depois é necessário avaliar ganhos e demanda de gastos para entender se o orçamento bate. Se não, já pode ser mais um indicador que, mesmo que eu tente buscar resolver as dívidas, o meu padrão de vida, a minha estrutura de orçamento, ela não está bacana, porque ela já falta, mesmo eu não tendo dívida nenhuma. Agora, se ele estiver negativo, a gente vai ter que ir para uma ação que a gente chama de faxina financeira. Ou seja, vou ter que olhar quais desses gastos eu vou ter que eliminar, diminuir, talvez cortar de vez, para eu conseguir fazer com que essa estrutura fique positiva e, a partir disso, eu consigo pensar numa estratégia de sair dessa inadimplência. Pode ser que eu tenha, às vezes, muitas coisas na minha casa que eu não uso, que esteja ali parado, que eu possa trazer como um instrumento de geração de uma renda. Assim, pode se tornar possível começar a renegociação de dívidas. O próprio Serasa tem programas para isso. Quem tem facilidade com computador ou celular, negocia sem sair de casa, acessando o nosso site, serasa.com.br, ou baixando o aplicativo Serasa. Quem não tem facilidade ou não tem acesso a computador ou celular, não fica de fora, pode ir a qualquer agência dos Correios em todo o país. E não importa o valor da dívida nem o montante disponível para o pagamento. A Rosane, por exemplo, está desempregada, mas resolveu vender doces na rua para sair do vermelho. 5 paçoquinhas, 2 fines, esse é R$10, também tem um de 5, que é com 5 paçoquinhas, e também tem a paçoquinha solta. Ela diz que já faz tempo que está com o nome sujo, mas agora já começou a negociação com a Serasa. Eu tô ansiosa para limpar o nome. Vai chegar lá. Vou. De pouquinho em pouquinho, de paçoca em paçoca. De paçoca em paçoca. Obrigada, tchau. O governo federal também criou o programa Desenrola Brasil para reduzir os números da inadimplência. Mas a especialista em finanças diz que, mais do que sair do vermelho, a população precisa transformar o comportamento com educação financeira. Precisa, sim, ter muito mais iniciativas de fomentar essa educação que, infelizmente, a gente não teve na base escolar, não tivemos muitas das vezes com a nossa família. É algo que está começando agora, a gente vai produzir ainda resultados para as próximas gerações, só que nas gerações que já estão aí lidando com essa ferramenta chamada dinheiro, essa ferramenta chamada crédito, precisa sim conhecer, aprender, para que elas possam sair e não voltar mais. Educação financeira é de fato muito importante. E mudando de assunto, o SUS deverá disponibilizar os estoques de medicamentos pela internet a partir de janeiro de 2024. A nova lei, publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, determina que as farmácias públicas do Sistema Único de Saúde que estiverem sob sua gestão terão a obrigatoriedade de atualizar quinzenalmente os remédios disponíveis para deixar acessível ao cidadão comum. O Ministério da Saúde já disponibiliza uma lista mais simplificada para o programa Farmácia Popular do Brasil, que faz parceria com a rede privada de drogarias, onde aparecem os tipos de medicação voltados à atenção primária à saúde, que podem ser retirados nessa rede. Mas as quantidades disponíveis não são informadas e não há atualização frequente. Agora, essa nova medida altera a Lei Orgânica da Saúde de 1990, que trata da promoção e do funcionamento dos serviços do setor. O texto adicionou ao campo de atuação do SUS, descrito na lei, a obrigatoriedade de disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas. A proposta original foi apresentada pelo ex-deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, em 2019, inspirada em uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, interior paulista. Segundo ele, a divulgação
reposição dos estoques, além de melhor gestão na aquisição dos medicamentos, evitará o deslocamento desnecessário de pacientes, que perdem tempo e dinheiro nas visitas constantes às farmácias e não conseguem obter o remédio indicado, o que é, no fim das contas, um enorme desrespeito com os usuários da rede pública de saúde. Além das farmácias populares, também são geridas pelo SUS as farmácias hospitalares, as especializadas, que mantêm medicamentos de alto custo, e as farmácias das unidades básicas de saúde. No Rio de Janeiro, o problema é a merenda escolar. A Defensoria Pública está cobrando um reajuste do valor do que é servido aos alunos. Para a gente ter uma ideia, hoje, para cada estudante de meio período, o Estado gasta apenas 76 centavos por dia. Quem explica melhor esse assunto para a gente é o repórter Anderson Nascimento. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro está cobrando judicialmente que o Estado cumpra um acordo feito em 2016 para atualizar o valor da merenda escolar, que é repassado às escolas. Segundo o órgão, o valor é insuficiente e está abaixo da inflação. Atualmente é repassado por merenda a quantia de R$ 2,20 por dia para cada aluno em tempo integral e 76 centavos para quem estuda em meio período. Porém, o núcleo de cálculos da Defensoria diz que o repasse atualizado deveria ser de R$ 3,90 para tempo integral e R$ 1,35 para alunos de meio período. Esses valores são quase o dobro do que é praticado atualmente. Vale lembrar que a maioria dos alunos dependem da merenda escolar e, muitas vezes, é a única refeição do dia. De acordo com os últimos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, no último ano, o Rio de Janeiro registrou mais de 33 mil crianças de até 7 anos de idade abaixo do peso recomendado. A Defensoria pediu à Justiça que a Secretaria de Educação seja obrigada a publicar em até 30 dias uma resolução com os valores previstos. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a quebra de sigilo, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou à corte os extratos bancários dos 4 anos em que esteve à frente da presidência. Em petição apresentada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, os advogados de Bolsonaro afirmam que ele se apresenta de forma espontânea para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão. Os advogados também solicitam que o sigilo seja decretado nos autos, considerando o teor dos documentos, e também informa que está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos acerca de sua movimentação bancária. Nos últimos dias, os advogados de Bolsonaro estavam sistematizando as informações para enviar ao STF, uma vez que a decisão de quebra de sigilo já havia sido tomada por Moraes. Entre os dados que constam nos extratos estão as vendas de automóvel e jet ski e ressarcimento de despesas com saúde. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em 17 de agosto. A investigação é por conta do recebimento de joias da Arábia Saudita que deveriam ser incorporadas à União. E veja a seguir, Trump é fichado e deixa presídio na Geórgia após pagar fiança. Polícia divulga mugshot do ex-presidente. E ainda, lixo espacial cruza o céu e é registrado em várias cidades gaúchas. Os detalhes a gente mostra depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. O atual governo realiza nesta sexta-feira o primeiro leilão para a privatização de rodovias. Os trechos que serão colocados para a disputa ficam no Paraná. O leilão será feito na sede da Bolsa de Valores brasileira B3. O evento terá a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e vence a disputa quem oferecer a proposta que garanta o menor valor de tarifa de pedágio. Pelos cálculos do governo do Paraná, o valor médio será de 10 centavos por quilômetro.
O primeiro conjunto que será vendido para a iniciativa privada é o sistema formado por 7 trechos de rodovias federais e estaduais no Paraná, o equivalente a 473,1 quilômetros. De acordo com o Ministério dos Transportes, o projeto tem potencial de injetar 7 bilhões e 900 milhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Estão previstas obras de expansão, duplicações, estrutura e segurança das vias. O pacote total do governo prevê ainda o leilão de mais 6 lotes. O segundo vai acontecer até o final do ano. Poderão participar empresas brasileiras ou estrangeiras de forma individual ou consorciada. Um caminhão sem freios e carregado com 37 toneladas de soja causou um grande estrago na cidade Coronel Vivida, no Paraná. Descontrolado em uma descida, o caminhão atingiu pelo menos 25 carros. Essas imagens foram gravadas no local do acidente e mostram o grande estrago. Diversos veículos aparecem completamente destruídos. O caminhão foi arrastando os carros que encontrava pela frente. Um homem ficou preso nas ferragens de um dos automóveis atingidos e o Corpo de Bombeiros teve que serrar a lataria. Outras pessoas ficaram feridas, mas ninguém morreu. E agora vamos de destaque internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu nesta quinta-feira a uma prisão de Atlanta para se entregar às autoridades do estado da Geórgia. Trump é acusado de tentar manipular as eleições de 2020. O magnata ficou brevemente detido e foi libertado após pagar fiança. Foi divulgada nesta quinta-feira a mugshot de Donald Trump. Essa é a foto de identificação de pessoas que são fichadas na justiça. Até agora, Trump havia conseguido evitar esse tipo de foto nas ocasiões anteriores em que se apresentou às autoridades. Mas desta vez foi tratado como qualquer outra pessoa. O líder republicano, de 77 anos, foi fichado na prisão do condado de Fulton, em Atlanta, no estado da Geórgia. Durante uma sessão que durou menos de 30 minutos, Trump, de 77 anos, foi formalmente acusado de 13 acusações, entre elas associação criminosa e conspiração. Mas foi uma detenção breve, já que Trump aceitou pagar fiança. O valor foi de $200 mil, o que corresponde a R$976 mil. O republicano foi acusado de tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020. É sua 4ª acusação criminal enquanto busca a reeleição para a Casa Branca. Em declarações após sua prisão, Trump, favorito à nomeação presidencial republicana de 2024, disse que era um dia muito triste para os Estados Unidos e acusou seus oponentes democratas de interferência eleitoral. O que aconteceu aqui é uma paródia da justiça. Eu não fiz nada de errado, afirmou Trump. A foto policial histórica do ex-presidente, olhando para a câmera com o rosto rígido e a testa franzida, foi publicada também na rede social do magnata, a Truth Social. Junto estava escrito: interferência eleitoral e nunca se renda. O presidente russo, Vladimir Putin, mandou condolência aos familiares do chefe de Estado, do chefe do grupo paramilitar Wagner, que morreu num acidente de avião que vitimou outras 9 pessoas. Em seu discurso, Putin chamou Prigozhin de empresário talentoso e prometeu investigação sobre a queda do avião. O presidente russo Vladimir Putin destacou nesta quinta-feira a contribuição na Ucrânia do chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que se rebelou contra o Kremlin no final de junho. Ele também prometeu levar até o fim a investigação sobre sua morte em um avião que caiu na quarta-feira perto de Moscou. Em relação a este acidente de avião, gostaria em primeiro lugar de oferecer algumas palavras de sentidas condolências às famílias de todos aqueles que morreram. É sempre uma tragédia. Outras 9 pessoas estavam no voo, incluindo tripulantes e passageiros, e nenhuma sobreviveu. Entre os mortos presumidos também está Dmitry Utkin, um ex-oficial da inteligência militar russa que serviu como comandante de operações do Wagner. Haveria também Valery Tikhalov, que, segundo a imprensa russa, era responsável pela logística do grupo. A declaração de Putin foi a primeira confirmação oficial da morte de Prigozhin. Ele era um homem talentoso, um homem de negócios talentoso. Trabalhou não só no nosso país e alcançou resultados aqui, mas também no exterior, particularmente na África. Lá ele se dedicou ao petróleo, gás, metais e pedras preciosas. Até onde eu sei, ele tinha acabado de voltar ontem da África e tinha se reunido com algumas autoridades aqui.
Há 2 meses, Prigozhin levantou-se com seus soldados contra o Estado-Maior russo, alimentando especulações de que sua morte foi um eventual assassinato orquestrado pelo Kremlin. As autoridades russas abriram uma investigação sobre as causas do acidente, citando uma violação das regras de segurança do transporte aéreo, mas não mencionaram nenhuma pista em particular. A cúpula dos BRICS terminou nesta quinta-feira com o anúncio da ampliação do bloco, que em 2024 contará também com Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Mas a adesão não foi bem vista pelos 2 principais candidatos presidenciais da oposição na Argentina. Bullrich antecipou que deixará sem efeito a entrada no bloco se assumir o poder em 10 de dezembro. Já Milei disse que não quer lidar com nações governadas pela esquerda. Nosso alinhamento de geopolítica é com os Estados Unidos e Israel. Essa é nossa política internacional. Não vamos nos alinhar com comunistas. Os 2 candidatos participaram de uma conferência da organização empresarial americana Council of Americas, que reuniu em Buenos Aires líderes políticos, tanto governistas quanto opositores. Na quarta-feira, em Joanesburgo, na África do Sul, os BRICS anunciaram a ampliação do grupo. Além da Argentina, serão adicionados Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes. Imagina só a surpresa ao identificar um rastro de luz no céu. Muitos gaúchos se assustaram, mas também se encantaram com a imagem nesta madrugada. Vamos dar uma olhada nos registros que circulam pela internet. Segundo a análise de astrônomos do Observatório Espacial na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, o acontecido se refere à reentrada na atmosfera de um pedaço de foguete que estava na órbita da Terra. Esse material é considerado lixo espacial. Diferentemente dos meteoritos ou meteoros, que são muito rápidos e eles entram queimando a atmosfera ao cruzar o céu, esse rastro luminoso foi lento e permitiu esses registros durante 1 minuto aproximadamente. Apesar das imagens serem interessantes, ainda não foi possível identificar onde esse lixo espacial caiu. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!